Convido todos vocês a ficarem atentos ao que vai acontecer nos próximos meses. Primeiro, há um crescente afastamento da igreja. Isso não se refere apenas a cristãos abandonando a fé, mas também a cristãos se desviando para o erro, comprometendo-se e se tornando mais tolerantes com coisas proibidas pela Bíblia. Em segundo lugar, há um aumento da atividade demoníaca na mídia de entretenimento. A música secular está se tornando cada vez mais maléfica e ocultista. Filmes e programas de televisão estão cada vez mais glorificando o mal. A terceira questão está relacionada às pessoas na sociedade. Em 2 Timóteo 3, fala-se sobre os últimos dias, e sinto que o tema do capítulo está capturado no primeiro verso, pois a Bíblia diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Timóteo 3 continua nos alertando sobre coisas a observar. Haverá um momento em que as pessoas desejarão ouvir o que lhes agrada. Buscarão um evangelho que ofereça bênçãos sem exigir arrependimento. Querem um evangelho que pregue prosperidade em vez de uma vida sacrificial, e há muito disso agora. Muitas pessoas preferem ouvir o que as agrada em vez de receber o evangelho puro, que penetra o coração e desafia todo comportamento pecaminoso na vida. Agora, para acrescentar a corrupção que estará no mundo, 2 Timóteo 3 nos diz que haverá uma total desintegração da sociedade. As pessoas serão traiçoeiras, difamadoras, brutais, desobedientes aos pais, abusivas e sem autocontrole. Sem regras, sem absolutos morais, sem restrições de qualquer tipo. Cada um fará o que achar certo aos seus próprios olhos. E ai da pessoa que ousar questionar as escolhas de estilo de vida de outra. A partir do verso 5, diz que as pessoas terão uma forma de piedade, mas negarão o seu poder. Afaste-se de tais pessoas. Esta é a era dos rebeldes religiosos, homens e mulheres, que têm a aparência externa de piedade, mas em seus corações estão cheios de pecado e engano. Os rebeldes religiosos farão todas as perguntas certas, mas observe suas ações, pois seguirão todas as respostas erradas. Eles podem até citar as Escrituras, mas seus corações estarão longe de Deus e ainda mais longe de sua palavra. Portanto, para o cristão que está ouvindo, o que você deve fazer? Como sobreviverá às condições descritas em 2 Timóteo 3? Bem, o capítulo termina nos versículos 16 e 17 dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A verdade da palavra de Deus pode salvar, perdoar, justificar, santificar, purificar, transformar, regenerar, e um dia levará você todo o caminho para a casa no céu por toda a eternidade. Haverá um dia em que você e eu estaremos com o Senhor, e Ele mostrará a você a sua vida. Essa será desde o momento em que você aceitou Cristo até o momento de sua transição para a glória, seja pela morte ou pelo arrebatamento. Será uma revisão de sua vida como cristão. Não é uma revisão para determinar a salvação. Você nem chega a este julgamento a menos que seja um cristão. É um exame para determinar o ganho ou a perda de recompensa. Ou seja, como você funcionou como cristão. Repetidamente, o apóstolo Paulo em particular, mas outros escritores do Novo Testamento, falaram sobre este dia porque ele queria informar aos cristãos, não apenas para entender o dia, mas para começar a orquestrar nossas vidas à luz desse dia. Agora, a Bíblia é clara sobre o que acontecerá nos últimos dias. No entanto, cabe a nós acreditar na palavra de Deus ou começar a aceitar explicações e raciocínios humanos. Existem várias ocasiões em que a Bíblia claramente revela e nos adverte sobre o que acontecerá nos últimos dias. Permita-me citar algumas escrituras. 2 Timóteo 3, verso 1. Saiba também que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
Outras traduções dizem que virão tempos perigosos, tempos de grande estresse e dificuldades, dias difíceis que serão difíceis de suportar. No entanto, eu gostaria de focar especialmente em 1 Timóteo 4, verso 1, onde a Bíblia diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você consegue compreender o que a Bíblia está nos dizendo nesse trecho? Nos últimos dias, como mencionado na Bíblia, homens e mulheres que antes estavam na igreja se afastarão da fé. Indivíduos que antes acreditavam abandonarão a fé. E isso ocorrerá devido a espíritos enganosos e doutrinas de demônios. Vamos fazer uma pausa por um momento e refletir sobre o que acabamos de ler. Conforme 2 Timóteo 3, verso 1, haverá tempos difíceis. Segundo 1 Timóteo 4, verso 1, as pessoas se afastarão e abandonarão a fé. E agora, de acordo com 2 Pedro 3, versos 3 e 4, a Bíblia diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. As pessoas zombarão dos filhos de Deus, questionarão sobre a vinda de Cristo, seguirão suas próprias concupiscências e desprezarão a palavra de Deus. Diante de todas essas situações, com o cumprimento dessas profecias como filhos de Deus, o que devemos fazer? Ao observar o mundo hoje, percebemos que vivemos em tempos difíceis, com pessoas ao redor do mundo enfrentando desafios como condições climáticas extremas e desastres naturais, terremotos, inundações e fomes. Todas essas coisas foram profetizadas na Bíblia. Entretanto, nestes últimos dias dos quais estamos falando, quero encorajá-lo como crente. Não há necessidade de vivermos com medo, pois a Bíblia nos diz em Atos 2, verso 17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. A Bíblia também declara em Tito 2, verso 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Santos, temos uma esperança abençoada. O retorno do nosso Senhor é a bendita esperança que temos como seus filhos. Portanto, não fique desanimado, não se desencoraje em relação aos eventos deste mundo. Pelo contrário, mantenha seus olhos em Jesus, mantenha seus olhos fixos em Jesus Cristo. À medida que vemos cada vez mais manchetes sobre uma sociedade sem dinheiro em espécie, a próxima pandemia global, tumultos civis e rumores de guerra. À medida que ouvimos como algumas músicas se tornam cada vez mais pervertidas e vemos os padrões de moralidade escorregando neste mundo, gostaria de compartilhar algumas mensagens sobre os últimos dias de alguns pregadores que impactaram minha vida. Oro para que isso reconcentre sua mente em Deus e o encoraje a meditar na palavra de Deus. No final de seu sermão, enquanto conduzia um apelo ao altar e instava as pessoas a se arrependerem e se voltarem para Cristo, Derek Prince disse o seguinte: queridos amigos, estamos vivendo no meio de uma geração perversa, torta, imoral, desonesta e não confiável. Você precisa ser salvo disso. Você precisa sair disso. Você precisa ser mudado. Você precisa ser diferente. Eu sei que pessoas já vieram à frente esta manhã. Graças a Deus por todos que o fizeram. Mas se houver alguém aqui esta manhã, você nunca virou as costas para este mundo ímpio e esta geração ímpia. Você nunca saiu e fez um compromisso com Jesus. Quero dar a você uma última oportunidade para fazer isso. Não caia na armadilha do diabo. Salve-se desta geração perversa. Eu sei que há aqueles que precisam fazer isso. Não vamos esperar.
esta pode ser sua última oportunidade. Você quer escapar da ira de Deus, dos julgamentos que estão caindo sobre uma nação que rejeita a Cristo. Essa é a situação em que estamos. Então, cientificamente, estamos na pós-graduação. Moralmente, estamos no jardim de infância. A ciência não é a resposta. Quero dizer que a política não é a resposta. Nenhum político será capaz de nos salvar. Ganhamos as guerras e perdemos a paz. A única coisa que a reforma social faz, se prevalecer, é tornar o mundo um lugar melhor para ir para o inferno. Do que você está prestes a ouvir são algumas das advertências bíblicas mais sérias sobre os últimos dias. Vamos mergulhar em 1 João 2, verso 18. Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Portanto, tire duas coisas deste verso. O anticristo está vindo e muitos anticristos têm surgido. Aqui, estamos sendo prevenidos de que o grande opositor está chegando. Mas o que a Bíblia quer dizer com muitos anticristos? Poderia haver mais de um anticristo? Bem, 1 João 4, verso 3 diz: "E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que havia de vir e que agora já está no mundo." A Bíblia declara claramente que qualquer espírito que se recusa a confessar Jesus Cristo não é de Deus. A parte-chave deste versículo é quando diz: "Este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que havia de vir e que agora já está no mundo." Portanto, podemos estabelecer o seguinte: existe o anticristo, existe o espírito do anticristo, e este espírito do anticristo já está no mundo. É um espírito que se recusa a confessar Jesus Cristo como Senhor, se recusa a reconhecer Jesus Cristo como Rei. Agora tire um momento para refletir. Neste mundo de hoje, você não consegue ver o espírito do anticristo em operação? Não há pessoas, estabelecimentos e instituições que agora se recusam a reconhecer Jesus Cristo por quem Ele é? Elas se recusam a reconhecê-lo como o Filho de Deus. Se recusam a reconhecê-lo como o caminho, a verdade e a vida. Elas até se recusam a reconhecer que ele morreu e ressuscitou. Isso é o espírito do anticristo em ação. A próxima advertência pode ser encontrada em Apocalipse 12, verso 12, que diz: "Portanto, alegra-te, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo." Agora quero enfatizar a última frase deste trecho das Escrituras. O diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Precisamos levar isso a sério. Nesta era, precisamos ser um povo que permanece na presença de Deus sempre, porque há consequências eternas quando estamos fora da vontade de Deus. Veja, o diabo está sempre procurando oportunidades para afastar as pessoas de Deus, especialmente nestes últimos dias. Ele está determinado a guiar as pessoas por um caminho de destruição. É por isso que você vê o aumento do mal nos dias de hoje. E por mal, quero dizer mal em todos os sentidos, na entretenimento, na sociedade e até mesmo em muitas das ideologias que são promovidas. Tudo isso acontece porque o diabo tem grande ira e sabe que o tempo dele é curto. A Bíblia, em 2 Coríntios 4, verso 4, diz: "Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus." Pare e reflita sobre isso por um momento. O Deus deste século, o Deus deste mundo, Satanás, tem cegado a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Caso você não saiba, o diabo exerce uma grande influência nesta terra. Quer você veja, quer acredite ou não, o diabo pode e tem influência nas ideias, opiniões e padrões deste mundo. É por isso que a Bíblia diz que o Deus deste mundo, o diabo, tem seus tentáculos nas filosofias do mundo. Eles estão em muitas instituições. E você pode pensar: bem, como exatamente ele faz isso?
Olhe para a força motriz de muitas empresas importantes. É o dinheiro. O dinheiro tornou-se um deus, um ídolo para muitas pessoas, incluindo os chefes de muitas grandes corporações. Eles rastreiam seus movimentos, observam o que você está assistindo, analisam no que você clica. Alguns até pegam suas informações pessoais e as vendem com o objetivo de ganhar dinheiro. O dinheiro é o objetivo número 1. O dinheiro é o único objetivo para muitas instituições neste mundo. No entanto, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Este é apenas um exemplo, mas você vê, o Deus deste mundo, o diabo, cega os incrédulos para que não vejam que coisas como dinheiro se tornaram um ídolo. Sua carreira pode ser um ídolo, coisas materiais podem ser um ídolo. Todas essas coisas podem ser e são usadas pelo inimigo para cegar as mentes dos incrédulos. Outra forte advertência pode ser encontrada em Mateus 24, verso 12, que afirma: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Quando Jesus veio para cumprir a lei foi consolidada em 2 mandamentos: amar o Senhor com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, e amar o próximo como a si mesmo. Portanto, naturalmente, a ausência de amor seria um sinal revelador do fim dos dias. Como podemos ver hoje em muitas partes do mundo, vidas já não são valorizadas. Há uma falta de compaixão humana, uma falta de bondade entre as pessoas. Jesus nos ordenou a amar os outros como amamos a nós mesmos. A incapacidade das pessoas de dar amor adequado aos outros é simplesmente um reflexo de sua incapacidade de se amar adequadamente. Mas como alguém pode verdadeiramente se amar sem apreciar o amor de Deus por nós? Além disso, a Bíblia em Efésios 5, versos 1 e nos versos 15 e 16 diz: "Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Vede, pois, que andeis com precisão, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus." O que isso significa? O que a Bíblia quer dizer quando diz que os dias são maus? O que significa quando nos diz que os dias estão cheios de maldade? Eu acredito que você só precisa olhar para o estado do mundo hoje. O diabo está atacando a essência de nossas vidas e futuro. Ele está nos atacando de maneiras astutas, roubando o tempo das pessoas, ocupando seus pensamentos, impedindo que seus olhos vejam a verdade e fechando seus ouvidos para ouvir a verdade. E o que quero dizer com isso é que as pessoas não têm mais tempo para Deus. Elas não têm tempo para sentar e estudar a Bíblia consistentemente, não têm mais tempo para orar. Estamos tão ocupados perseguindo dinheiro, perseguindo casas, perseguindo nossas ambições e negócios, e ele está fazendo isso de maneira sutil, dessensibilizando a população em geral para o mal. Você já ouviu a expressão, "a vida é uma jornada"? Eu acredito que é. A vida é uma jornada, e nesta jornada da vida, há diversos fatores que influenciam até onde você vai e onde termina. O mesmo vale para nossas vidas cristãs. 2 Timóteo 4, verso 7 diz: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." Lendo nas entrelinhas, isso me diz que esta vida como cristão é uma jornada. Então, como saber se você está na estrada certa? Como saber se está indo na direção certa nesta jornada como cristão? E esta não é uma pergunta simples de responder, pois Jesus disse em Mateus 7, versos 22 e 23. "Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Isso me diz que muitas pessoas pensarão que estão indo na direção certa, mas estarão profundamente enganadas. Muitos pensarão que estão na estrada certa quando, na verdade, não poderiam estar mais longe da verdade. Então eu pergunto novamente: como você sabe que está indo na direção certa em relação ao seu relacionamento com Jesus Cristo?
A triste realidade é que muitas pessoas nem reconheceriam os sinais que indicam que estão indo na direção errada. Bem, deixe-me dizer o que alguns dos sinais parecem quando você está no caminho errado. Um sinal claro pode ser encontrado em Romanos 1, verso 24. Por isso, Deus os entregou, nas concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. A sociedade nesta época estava cheia de pessoas que queriam viver em torno de uma filosofia hedonista. Essas pessoas viviam apenas para se satisfazer. Não havia autocontrole. Viviam na corrupção, e a Bíblia diz que Deus os entregou às concupiscências de seus corações para a impureza. Portanto, tenha cuidado, porque quando você percebe que pode pecar livremente, sem convicção, sem luta, sem remorso ou culpa, então você está em um caminho que leva à condenação eterna. Tenha cuidado para não se aventurar nesta direção, porque Deus pode retirar a mão restritiva e você terá plena expressão de seus desejos pecaminosos e vergonhosos. Portanto, deixe-me advertir você. Provérbios 8, verso 2 diz: Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Se você anda em qualquer outro caminho que não seja a justiça, que não esteja na palavra de Deus, você está em um caminho perigoso. Qualquer caminho que vai contra os ensinamentos de Jesus Cristo é o caminho errado. Portanto, certifique-se de que o caminho que você percorre esteja alinhado com a palavra de Deus. Certifique-se de que o caminho que você percorre esteja dentro da vontade de Deus. Qualquer caminho que não esteja produzindo os frutos do Espírito em sua vida, como afirmado em Gálatas 5, versos 22 e 23, esse caminho não vale a pena ser trilhado. A Bíblia diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Portanto, seja avisado, o caminho do homem termina em desespero, mas o caminho de Deus nunca termina. Ele simplesmente o leva a um destino onde o Senhor enxugará toda lágrima dos seus olhos, um lugar onde não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. O caminho do homem leva à destruição, mas o caminho de Deus leva à vida eterna. O caminho do homem não é lucrativo para sua alma, mas o caminho de Deus o verá desfrutar tesouros no céu. Portanto, esteja ciente em que direção você está indo. A jornada da vida cristã é marcada por escolhas significativas e direcionada pelo caminho da justiça delineado na palavra de Deus. O alerta para permanecer vigilante quanto às influências do mundo, especialmente nos dias maus, ressoa nas Escrituras. O perigo de se desviar para caminhos que desonram a Deus é real, destacado pelos sinais de uma sociedade imersa em impureza e busca desenfreada de prazeres. Contudo, a promessa da vida eterna e a plenitude de alegria em seguir o caminho de Deus são uma fonte de esperança e encorajamento. O chamado é claro: seguir o caminho da justiça, moldar nossas vidas de acordo com os princípios divinos e produzir os frutos do Espírito. Em um mundo onde os dias são caracterizados pela maldade, a busca pela santidade e pela verdade é mais vital do que nunca. O alerta para não ceder às tentações do mundo, para não ser desviado por prazeres temporários, é uma exortação essencial. Que a luz do Evangelho brilhe intensamente em nossas vidas, dissipando as trevas que buscam nos envolver. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida.